Bom, dando sequência à rota dos alquimistas, nós vamos falar hoje sobre a segunda ideia dessa rota, essa travessia de conhecimento. E essa ideia é a comunhão. E a comunhão é uma palavra linda, é uma vivência linda. Mas poucas pessoas se predispõem a vivê-la, porque ela exige um ato de doar-se de forma sincera. Não dá para ser... A comunhão não tem como comunhão ser algo que se... feito de maneira pingada, de maneira... vivenciando poucamente ela. A comunhão é algo que você vivencia, e quando você vivencia de forma integral. Bom, e o que seria comunhão? A definição filosófica de comunhão seria a realização de algo em comum, pela sintonia do pensamento e sentimento, identificando as ações pela junção. Isso é lindo. Pensa, a realização de algo em comum, pela sintonia do pensamento e sentimento, identificando as ações pela junção. Antes da gente falar da comunhão, deixa eu só fazer aqui um parênteses, que eu gostaria muito que quem estiver vendo esse vídeo também pensasse um pouco no que nós estamos querendo dizer sobre ideia. Por que a alquimia toma a ideia como a matéria-prima? Como a gente já disse em algum outro vídeo, tudo são ideias, né? Você é uma ideia, tudo é ideia, tudo parte da ideia. A alquimia, ela se sustenta nos 7 princípios universais que Tote, o 3 vezes grande, né, que os gregos chamaram de Hermes, o Trismegisto, mas o Tote enumerou. Né? E o primeiro, esses 7 princípios, eles se iniciam no primeiro princípio, que é o princípio do mentalismo, onde se afirma que tudo é mental, né, que o todo é mente. E isso, então, fortalece e dá veracidade para que a matéria-prima é a ideia. Tudo parte de ideias. Né? Todas as criações nascem de ideia, todas as coisas nascem de ideia, os atos nascem de ideia, tudo nasce de ideia. E, no fundo, tudo são ideias. E a gente define na alquimia, uma definição filosófica de ideia, que a gente também já falou, é o princípio de tudo que é, mesmo que não exista ainda. Né? Ou seja, tudo que é, mesmo que ainda não exista. Por quê? Porque principia na ideia. Né? A ideia já é, a coisa já é, mesmo que ainda ela não ganhe existência. Então, quando a gente fala nas ideias que formam a rota, nós estamos falando daquilo que é, que faz com que você depois dê existência a essa travessia, né, no conhecimento. E, fundamentalmente, podemos dizer que essas ideias são realmente todo o processo de transformação. Como ocorre a transformação? É uma palavra, na verdade, que pode ter uns sentidos, vamos dizer assim, pode ter um sentido um pouco maior, né? Uma palavra chamada revolução. A revolução pode ser o processo, né, de você tumultuado, né, ou pode ser o processo de você confirmar a própria evolução. Né? Revolução, né, ou seja, a evolução repetida. Né, porque é um processo, na verdade, de você... como se fosse mesmo o processo criativo que você tem. Né? Vem a ideia,
e você cria a imagem de algo e depois você executa algo, né? Seria um processo de reviver a ideia. Então, sob esse aspecto, podemos dizer assim, que as ideias, na verdade, transformam as pessoas na vivência delas, porque elas vão dando uma coisa que é importantíssima na vida da gente, né? Para toda a criatividade nossa, uma coisa chamada concepção. A gente começa a conceber uma nova vida, conceber novas atitudes, conceber um novo posicionamento mental e um novo posicionamento sincero consigo mesmo. Porque é isso que faz a diferença. Então, quando a gente percorre, a gente diz da primeira ideia, né, que a gente chamou de a ideia de que tem a característica da coisa leal, né, daquela coisa de você viver sendo você mesmo, né? E você entra na comunhão, ou seja, de você realizar algo em comum pela sintonia que você vai ter de pensamento e sentimento. E aí você vai identificar, né, as ações da sua vida pela junção, porque a comunhão exige a junção. E a junção nem sempre leva à comunhão, né? Então, quando uma junção nasce de uma comunhão, ela é uma junção que realmente vai ter uma força infinita e uma força que se perpetuará. Isso é que é lindo, né? Então, vamos falar então sobre a ideia da comunhão. A ideia da comunhão, na verdade, ela tem o seu processo de realmente trazer a pluralidade tão precisa, né, que é tão precisa para que a gente realmente promova a nossa ampliação da percepção de ser. Existe em nós um estado natural de ser, né, que a filosofia chamou de psique, né? Psique é alma, né? E o que seria isso? O que seria a alma? A alma, psique, seria o estado natural de ser do ser, né? Ou seja, o estado natural que o ser tem em ser. Então, dá para dizer assim, que quando o ser é natural, ou seja, quando ele é sincero, né? Porque a sinceridade, a gente parte da sinceridade nessa rota, né? Quando ele é sincero, ele realmente consegue vivenciar a comunhão, porque ele vai estar no estado natural. No estado natural, ele vai ter o pensamento e o sentimento puros, que são realmente a expressão da verdade que ele é, mesmo que não saiba essa verdade, mesmo que não tenha consciência dessa verdade, mas ele vai se manifestar de forma verdadeira. E aí ele vai encontrar a sintonia, né? Veja, não são pensamentos e sentimentos iguais, é sintonia, né? Pensamentos e sentimentos que entram em uma frequência que geram sintonia, não a mesma frequência. Isso é importante, porque não há a mesma frequência, né? A gente volta a bater nessa tecla. Você é um ser único, raro. Não há outro como você, não há outra como você. Então, a tua vibração é uma vibração própria, né? É a tua, vamos dizer assim, identidade energética. E ela vai, sendo natural, ela vai encontrar sintonias. E nessas sintonias, então, ela vai promover a comunhão, né? Então vamos lá. A realização de algo em comum. Dá para perceber, então, que quando a gente fala em alquimia, nós estamos falando que a vida na alquimia não propõe ser à toa, né? Uma vida sem objetividade, né? Sem objetivos. É uma vida que deve ter uma função. Uma função. Porque a vida, na verdade, ela é um processo de fundição, né, das ideias, das atitudes mentais, dos atos verbais e das ações executadas, né? Isso se funde, né, e aí geram os fatos da vida. Esses fatos que a gente vive,
nem sempre são produtos da nossa idealização, né? A gente interage com outros seres. E ao interagir com outros seres, a gente vai também permitindo que os atos também sejam manifestações das fusões de outros. Então, aí nasce a diversidade da vida. Partindo disso, a gente pode dizer assim que a manifestação mais linda da vida é algo chamado diferença. As diferenças. E, ora, na alquimia a gente reconhece, passa a viver, a pensar e sentir a igualdade. Primeiro ponto para a gente chegar na diferença, a igualdade. O que seria a igualdade? Seria a igualdade da semelhança, né? Quando eu vejo outro ser humano, ele é semelhante a mim, mas ele possui a essência da igualdade, ou seja, é um ser humano, que nem eu, independente da raça que ele tenha, independente do credo que ele professe, independente da condição social em que ele vive, independente de tudo, ele possui uma igualdade. A igualdade da raça, ele é semelhante a mim. Igualdade só na raça, né? É um ser humano. E onde é que estaria a diferença? Estaria que aquele meu semelhante, né, na igualdade da raça, é um ser único. Também. É um ser raro também. Ora, e aí é que vive a diversidade. Né? Você é diferente de mim, não pelas suas condições, mas sim pela sua unidade. E isso é lindo. Não há como exercer qualquer tipo de preconceito nisso, né? Os preconceitos não são, sejam qual forem, né? Eles não são manifestos naturais do ser. O manifesto natural do ser é um manifesto puro. Eu tenho uma netinha de 3 anos, acho que já falei isso em vídeos, e ela tem... E eu ia muito, né, antes da pandemia, antes desse afastamento social, eu ia muito com ela no parque, né? A gente ia bastante no parque, eu gosto de parque, a gente ia no parque brincar. E aí ela se juntava com outras crianças no meio do parque, né, em algum brinquedo, alguma coisa assim. E é interessante, porque eles se juntam para brincar, as crianças pequenas, juntam para brincar, eles não olham quem é, mas o que é. Né? Eles não estão sabendo quem é aquela criança, mas estão sabendo que é uma criança. E eles se juntam para brincar. Né? Ela brincava com descendentes orientais, com descendentes afros, né? Com descendentes... Teve um menino que ficou brincando um tempão, que o menino ele era autista, né? E a mãe dele era uma mãe jovem, né? Ela ficou impressionada, porque o menino, sei lá, acho que ele gostou dela, e ele foi procurar ela, né? Ele foi brincar com ela. Desculpa, autista não, é autista. Foi brincar com ela. E ela ficou brincando com ele. E ela nem percebeu que ele tinha algum tipo de... Não existia diferença, né, na maneira como ele se comportava e como ela se comportava. A diferença é que ele era uma criança e ela era outra criança. E eles brincaram um tempão ali. E a mãe do menino comentou isso comigo. Falou, nossa, tão difícil ele brincar assim, né? Até as crianças não ficam muito com ele. E assim, ele era um pouco maior que a minha filha, né? Então, assim, talvez para a faixa de idade dele, talvez não haja isso. Mas, entendeu? As crianças são um estado natural de ser. Né? Então, partindo desse princípio, né, de que a única diferença que existe entre eu e você é a nossa unidade, eu sou uma unidade única, né? Eu sou uma unidade incomum. Essa é a palavra mais bonita que existe na alquimia, né? Assim, que expressa o ser. Você é um ser incomum. Porque existe uma coisa aqui que é bonita, para a gente falar em comunhão. A palavra comum é uma palavra que tem algumas
características. O comum é aquilo que deve servir a todos, filosoficamente, né? Servir a todos, porque coisa alguma é comum. Coisa alguma, desculpa, porque vida alguma é comum. As coisas são comuns, mas as vidas não são comuns. A sua vida, ela possui uma característica sua, a minha, uma característica minha, e isso é incomum. A maneira como você vive o conhecimento ele é comum, ele é uma coisa só, mas a maneira como você vai viver o conhecimento é uma maneira incomum. Então, é preciso que a gente perceba que o comum e o incomum, eles são a expressão assim, da mesma verdade. Né? Não é, né? Gramaticamente não é. Mas podemos fazer aqui uma brincadeira filosófica que o prefixo in indica também uma coisa interna, né? O que é dentro. Podemos dizer que o incomum é o que é o comum dentro, né, de nós. O que é comum? São as ideias. Né? As ideias são comuns, ou seja, todos nós podemos acessar ideias, né? Mesmo sendo ideias diversas, mas elas são comuns no seu princípio, elas principiam o que é. E isso é importante para a gente conseguir perceber, vamos dizer, a intensidade do que a comunhão é. Então, não podemos nunca esquecer disso, que somos seres incomuns. E a única diferença que existe é essa. Não existe outra diferença. Sabe que nessa minha travessia, eu já dei cursos, né, capítulos do curso de alquimia, para várias faixas sociais. Né? Os cursos que a gente dava nunca priorizaram pagamento. Né? Então, assim, era feito por contribuição. Né? E, claro, quando eu tinha um espaço, um hospital, eu sempre fui uma pessoa que buscou pluralidade. Né? Eu vivo o que eu falo. Né? Eu não, graças a Deus, eu não tenho a tendência da hipocrisia. Então, assim, como eu vivo o que eu falo, né, sem hipocrisia, eu sempre busquei a pluralidade. E o bacana é que, assim, eu respeitava as opiniões. As pessoas vinham com as ideias. Pô, é um centro, tem que ter pagamento, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tá bom, vocês querem fazer assim, vão fazer e tal. Só que eu só exijo uma coisa, né, que seja dito, então, olha, o curso vai ter esse custo, né, mas ele não é a prioridade. Se você não puder arcar com esse custo, você pode se matricular. Então, assim, sempre foi assim. Depois, né, vira e mexe, sempre voltava na minha ideia para o centro que a gente tinha, né, que era o Centro Nous, de ser por contribuição. E as pessoas então iam e contribuíam. Quanto queriam, se queriam contribuir, né, era uma coisa involuntária. Né. A minha filha que deu a ideia até de a gente fazer uma caixinha que ficava da porta da entrada do curso, as pessoas, quando iam embora, colocavam em contribuição ou não. Né. Bom, mas isso é só um detalhe. Mas por que eu estava falando isso? Assim. Então, assim, o conhecimento, então, ele tem a maneira que você vai vivê-lo, né, a maneira como você vai se comportar no conhecimento, é a maneira própria sua. Né? E como o conhecimento, na verdade, é um acesso individual, porque nas nossas diferenças, a gente tem que entender assim, como os cursos eram dessa maneira, e a gente que tinha uma condição social boa, ótima, e tinha gente que não tinha, né, que talvez não conseguisse fazer um curso. Né, e ele sempre funcionou por indicação de boca a ouvido. Né, então, as pessoas iam lá, e era uma coisa interessante, que as pessoas que tinham menos condição social, né, não sei se é assim que fala, né, hoje em dia as expressões estão muito mais definidas, né, mas as pessoas que tinham menos dinheiro, elas tinham mais vontade de vivenciar o conhecimento. Né?
E muitas das pessoas, eu me lembro que uma vez entrou uma senhora que ela, a pessoa que levou ela lá já tinha falado, olha, ela não tem condições nenhuma de pagar nada, né? E eu falei assim, olha, a casa é nossa, você sabe como é que funciona e tal. E ela foi fazer o curso. E ela fez o capítulo do curso, né? Naquela época o curso durava 4 horas. Então geralmente era de sábado que eu fazia. Aí ela fez o curso, no intervalo do curso, ela veio falar comigo, e eu percebia, né? Eu ficava olhando as pessoas, a presencial, eu percebia que ela ficava, às vezes assim, parecia que ela estava, sabe, assim, longe e tal. Eu veio conversar comigo, tinha intervalo, aí eu estava pagando lá a lousa, e ela falou assim, muito licença, moço. Eu falei, pois não. Ela falou assim, nossa, graças a Deus eu pude, sabe, na minha idade ouvir tudo isso, e consegui perceber, e começou a falar, sabe? Eu falo assim, rapaz, olha o que ela atingiu, né? Entendeu? Então, assim, então, independe da condição social, sabe? Independe. A única diferença que existe está na unidade, né? Na unidade em comum que cada um de nós é. Tá certo? Então, vamos colocar isso como a primeira parte para a gente poder entender a comunhão. E a gente vai, então, vamos assim, explicar, né? Aplicar, que é dobrado, explicar que se desdobra. Né? Nós vamos explicar, né, o que a gente quer falar sobre essa ideia da comunhão, sobre a realização de algo em comum, pela sintonia do pensamento e sentimento, identificando as ações pela junção. Tá bom? Nós vamos fazer isso no vídeo seguinte, para não ficar muito longo esse vídeo. Tá certo?